Louvado seja o nome santo do Senhor. Estou feliz de estar nessa casa, com essa família abençoada, num culto da família, e entendendo dia após dia que toda família ela não tem só alegria. Vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de discordância, mas estamos na casa do Senhor e eu creio que o Deus que aqui se encontra hoje vai jogar por terra tudo aquilo que tem feito Satanás trazer discordância em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para não tomar tempo, já é hora de ação avançada. Atos do Apóstolo. Glória a Deus, aleluia. 16 e o seu versículo 31. Uma passagem muito conhecida, que fala do cárcere de Paulo e Silas na prisão. Vou ler para não tomar tempo. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus e a todos os da casa. Pode se sentar, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você bem breve, porque a hora já são avançada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falando, meus irmãos, de família. É um pouco complexo, é um pouco difícil, é um pouco alegre, é um pouco triste, porque família, a palavra de Deus vai dizer, o significado dela é a casa, o significado da família é casa do Pai. Então, se a gente tem a família e não está na casa do Pai, a família ela não fica perfeita. Porque para ter perfeição tem que ter Cristo Jesus na casa. Aleluia! Por isso o Senhor constituiu primeiro a família para nossas vidas. Lá no Jardim do Éden ele fez Adão e Eva e logo produziram os filhos e criaram a família, e hoje estamos aqui fruto do que Deus fez no nosso passado e no passado do nosso passado, porque para a gente chegar aqui teve que ter uma família que foi sustentada e foi gerando de geração em geração. Mas quando nós falamos de família, eu fico um pouco meio assim, com o coração meio voltado, meio tenso, porque, como minha esposa falou, eu tive um momento da minha vida que eu achei que a minha família, eu ia perder a minha família. E eu já tinha perdido a primeira por falta de maturidade, casei com 15 anos de idade, tive filho de 14 para 15 anos, beirando os 16, era uma criança, não sabia o que era ter uma família, o que era a responsabilidade de ter uma família, que quando a gente gera uma família, tem uma família, exige responsabilidade, tanto do pai quanto da mãe. Não só da mãe, não só do pai, mas o Senhor deixou na palavra dele escrita que o homem é o sacerdote da casa e a mulher, ela é a sábia, que ela edifica a sua casa. Então andam os dois em comum acordo. Eu sei que tem casas que a mulher, ela além de edificar, ela coordena, mas amém. Mas quando chega ao ponto de perder esse estribeiro, o filho está rebelde, o filho quer falar mais alto, a mãe fala: vou falar com seu pai. Então, porque o pai foi constituído por Deus, sacerdote do lar. Então, a autoridade é do pai. Então, eu me perdi um pouco e destruí a família que o Senhor tinha me prometido. Quando eu perdi a primeira, eu não tive maturidade suficiente, não sabia o que era uma família, só queria prazeres da carne, viver nesse mundo, e ambas também só queria prazeres da carne, porque eram nossos muito jovens. Eu não trabalhava, não tinha responsabilidade com nada, quem fazia tudo era meu pai, quem fazia tudo na parte dela era a mãe dela e o pai dela, mas tentamos, mas
Hoje eu tenho uma família e hoje eu tenho uma responsabilidade. E nisso eu fui aprendendo. E eu falei, Senhor, eu não posso perder minha família. Eu não posso. E eu na lascívia, na desobediência, na vida que não agradava aos olhos do Senhor, eu fui vendo que minha família foi se deteriorando. E eu fui vendo que eu, longe dos caminhos do Senhor, não ia conseguir criar meu filho, minha filha, minha família, conforme o Senhor queria. A minha filha Maria já dançava funk, e eu fui só vendo as coisas indo de mal a pior. Então que eu olhei como esse carcereiro aqui olhou, quando a Bíblia vai dizer que ele dormiu, e Paulo e Silas clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, os cárceres se quebraram, as cadeias se abriram. Quando eles oraram, a cadeia aberta, o carcereiro orou, a cadeia aberta, eles quis se matar, achando que a culpa era deles por eles terem dormido, mas não. Paulo grita em alta voz, não faça tal coisa. E o carcereiro perguntou com medo, entrou com a lanterna e viu que todos os presos estavam no seu mesmo lugar. E quando o carcereiro viu que o poder de Deus estava manifesto naquele lugar, o carcereiro fala para Paulo, como eu faço para salvar a minha família? Como eu faço para salvar a minha casa? Aí a palavra de Deus vai dizer, respondeu-lhe, crês no Senhor, e será salvo, tu e tua casa. Então, para minha casa ser salva, eu tive que ter uma atitude. E depois da atitude, eu tive que crer no Senhor. Então, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para o teu pai, para o teu esposo, eu não sei a forma que os irmãos adentraram pela essa porta, como a sua família está. Mas eu sei que se você se posicionar como servo do Senhor, serva do Senhor, e crer no Senhor Jesus Cristo, Ele vai salvar tu e a tua casa. Porque se a gente formos olhar lá no livro de Josué, lá atrás, a gente vai ver uma mulher chamada Raabe. Raabe, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher da vida, lá da lascívia, mas quando os espias foram à terra, eles ficaram na casa dela e ela acreditou no que Deus ia fazer naquelas terras, e Deus conservou não só Raabe, Deus fez um pacto com Raabe, que todos que estivessem na casa dela, a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, seriam salvos quando viesse a Deus me matar todos daquela terra, daquela terra. Então, Raabe fez ali aquele pacto com o Senhor, Deus, e Deus sustentou o pacto com ela, e quando veio a mortandade naquelas terras, não feriu a casa de Raabe. Então, o que a gente aprendemos com isso? Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente vai se entristecer, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai estar triste, vai estar momentos da nossa vida que a gente pode até pensar em se desviar da presença do Senhor, mas você tem que entender que se você não estiver posicionado com o Senhor Jesus Cristo, com Deus, você e sua casa vão perecer, porque cada atitude, cada ação tem a sua reação. Eu não saí da presença do Senhor, minha casa estava indo de mal a pior. Voltei para a presença do Senhor, tive a minha atitude, a minha casa hoje, como Josué diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, temos que ter a atitude e entender o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, porque a gente tem uma grande responsabilidade. Porque a gente criar um filho não é somente dar comida, não é somente falar que ama, mas não. Criar um filho, criar uma família, a gente tem que ensinar, como a Bíblia vai dizer, os caminhos que se deve inventar. A Bíblia vai nos relatar isso, que possamos criar nossos filhos no caminho do Senhor. Porque mesmo que lá na frente ele venha se entristecer, sair da presença do Senhor, ele vai lembrar, falar, não,
Não, senhor, eu fui um dia, agora tenho o filho pródigo, não, vou voltar para a casa do meu pai. Lá os servos do meu pai estão melhor do que eu aqui. Então, que você possa entender o que o Senhor tem para a nossa vida na questão da família. O Senhor, Ele foi uma maravilha de Deus que Ele fez família. Mas a família, a gente sabe que muitas das vezes a gente entristece, a gente fica chateado. Como o pastor sabe, teve um dia que eu tive mesmo estando na presença do Senhor, o pastor, eu estava com uma palavra para trazer para a igreja, bradou grande no meu coração, o pastor foi usado por Deus lá, falou assim: meu filho, a palavra está com você. Eu falei: Senhor, pastor, eu sei que está comigo, mas hoje eu me entristeci com meu pai, eu estava quebrantado, chorando, mas aquilo ali me entristeceu. Mas depois que eu conversei com o meu pastor, eu entendi o porquê, porque o inimigo queria parar a obra na minha vida. Porque eu cheguei a um ponto e falei para o pastor, eu vou dar não foi, pastor? Eu falei: eu estou triste, eu não está dando para mim, eu tenho uma tribo. Não, irmão, entrega na mão do Senhor, vai orar. Comecei a orar ao Senhor, comecei a clamar ao Senhor, falei: Senhor, eu não aceito, eu já vim de uma família que o meu pai, que é meu pai hoje, ele foi que me criou, me registrou, mas o meu pai e minha mãe mesmo me jogaram, me abandonaram, me quiseram. Falei: Senhor, eu não aceito isso. Se ele criou no coração dele um amor para cuidar de mim, zelar de mim, ele tem esse amor no coração dele. Se o meu passado, como ele disse, faz mal a ele, Senhor, muda o coração dele. Muda o coração dele. E pastor, dali para frente, ele está sendo uma nova pessoa. Ele chama para conversar, muitas das vezes ele fala: meu filho, a gente aqui não leva nada, e a conversa já está mudando, tomando outro rumo. Mas a gente tem que se posicionar. A gente não pode pegar a diversidade da nossa família e pegar e enfiar para dentro do nosso coração e falar assim: não dá para resolver, não dá para ser feito, não dá. Não, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, irmão. E o que é o problema na tua família para Deus, irmão? Basta você se posicionar. Homens e mulheres de Deus, se posiciona, que o Senhor vai mudar o quadro da tua casa. Se posiciona. A gente precisa hoje se posicionar. A gente está financiando educação que é para mim e para você. Muitas das vezes o nosso filho está hoje trazendo para o dia de hoje. A gente está querendo fazer alguma coisa, conversar com alguém, a gente pega o telefone, o smartphone e dá na mão dos filhos, para a gente ter um pouco de um momento de lazer, de paz, sei lá, menos compromisso. Mas aqui o mundo está ensinando, sabe Deus o quê? Muitas das vezes você não sabe nem que o seu filho está aprendendo nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Eu não tenho rede social, só tenho WhatsApp por causa do meu trabalho. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, porque eu fiz como Daniel, falei para o Senhor: eu não quero me contaminar com isso. Eu não quero me contaminar com isso, porque o tempo que eu perco rolando para cima ou para baixo 2, 3 horas, eu posso estar lendo a palavra do Senhor, eu posso estar fazendo alguma coisa mais produtiva para a minha família, dando atenção para os meus filhos. Porque eu fiz uma pesquisa, pastor, tem morrido mais pessoas por carência de afeto do que por fome. Você sabia? Tem mais pessoas morrendo por carência de afeto, amor, carinho, amizade, do que por fome. Sabe por quê, irmão? Porque o smartphone hoje está acabando com as nossas crianças, está acabando com as nossas famílias. Sabe por quê? Nós estamos passando a responsabilidade que é nossa para isso aqui, ó. Cuida do teu filho você, educa o seu filho você, conversa com seu esposo você, e quando for conversar com seu esposo, cuidado com o que você conversa. Com sua mulher, cuidado com o que você conversa, porque tem crianças dentro da casa que não tem maturidade suficiente para escutar tipo de conversa. Ela não tem
maturidade suficiente para escutar tipo de conversa. Muitas das vezes falamos dentro de casa, não gosto de ir na escola bíblica dominical. Uma coisa simples. Mas aquilo planta dentro do coração e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Que daqui a pouco, quando ela tiver com uma certa idade, ela não vai gostar de vir na escola bíblica dominical. Mas por que, meu filho, você não vai na escola bíblica dominical? Você plantou lá atrás, irmão. Está esquecendo do que tu plantou? Você pode mudar o plantio, mas a colheita não. Você tem que entender. O plantio você pode mudar, mas a colheita não. Aí você vê os filhos fracos, você vê os filhos isso, o filho aquilo. Mas por quê? Porque você tem plantado dentro de casa coisa que não é para plantar, meu Deus. Passa a observar os seus filhos, passa a dar carinho, zelo, amor. No momento que você está no Facebook, liga essa benção aqui, ó, e vai dar atenção ao seu esposo. O esposo vai dar atenção à sua esposa. Porque o que está faltando hoje à mesa é diálogo, pastor. É diálogo. Ontem eu tive a oportunidade de estar com a minha esposa no ambiente familiar, eu e ela, minha filha. Quando eu olhei, pastor, para as mesas assim, você só via as pessoas comemorando aniversário, mas cada um no telefone. Que isso, gente? Que afeto é esse que nós vamos ter um pelo outro? Cadê o carinho? Cadê o zelo? Cadê a compaixão pelo outro? Como eu vou sentir o que o meu irmão está sentindo se eu não tenho contato com o meu irmão? Como eu vou sentir o que o meu filho está sentindo se eu não converso com o meu filho mais? Aí, eu trabalho no SAMU. O que mais eu pego hoje, quem trabalha na rede da saúde vai entender o que eu estou falando. O que eu mais pego hoje é jovem depressivo, é jovem querendo se matar. Mas sabe por quê? Quando você pega ele e conversa com ele, sabe o que ele fala? Meu pai não conversa comigo, eu não tenho ninguém para conversar, meu pai está trabalhando, já cheguei na casa de paciente, do que vizinho ligou, que a jovem estava tentando se matar dentro de casa, e o pai e a mãe foi trabalhar e deixou a jovem sozinha dentro de casa. Aí a Bíblia vai dizer, porque juntar tesouro na terra, se a ferrugem e a traça de comer. Você está confiando em quem? E eu estou falando de crente, é crente. Eu estou falando de servo de Deus. A casa era toda servo de Deus, a avó, os tios, as tias, todo mundo, a mãe, o pai. Quando chegaram horrorizados, saíram, parece que vieram de aeronave, vieram voando, desesperados, a casa trancada. E aí? O que está adiantando, irmão? A gente conquistar tantas coisas e no final da história a gente pegar os nossos filhos cortados, os nossos filhos querendo se matar. Vamos zelar, irmão. Vamos zelar pela palavra do Senhor. Vamos trazer nossos filhos mais para perto. Vamos trazer a nossa família. Se tem problema com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, dê testemunho de crente, irmão. Dê testemunho, a gente está falando de família. Muitas das vezes não adianta você pegar de Gênesis e Apocalipse, querer engolir o teu parente que não é crente. Mas se você muitas das vezes a irmã faz alguma coisa na igreja, você está ali perto dele que é desviado, ou então afastado, ou então nunca foi, e você está falando mal do teu ministério. O que você está plantando, irmão? Como uma vez, uma certa irmã fez, ela casou, um fato que foi, eu e minha esposa estava conversando, olha só, pastor, o filho casou, mas ela, por o pai e a mãe não ser crente, ele pegou o irmão da igreja, a irmã da igreja entrou com o irmão da igreja, a irmã da igreja, mas deixou o pai em casa e a mãe em casa para não participar do casamento. Que testemunho de crente é esse, irmão? O que você está plantando? O que eu estou plantando? Que possamos, irmão, a hora já são avançada, que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar na Babilônia, mas não se corromper com a Babilônia. A Babilônia é o que, irmão? É esse mundo que hoje prega para nossos filhos no colégio ideologia de gênero, que prega para nossos filhos que homem com homem é normal. Me perdoa até falar isso aqui, irmão, mas é família. O colégio tem que ensinar português, matemática, história, inglês. Dentro da tua casa quem tem que educar é você. É isso que você tem que entender. Quem tem que educar é você.
que nós homens possamos se posicionar como pai, proativo, ativo, e parar de deixar muitas responsabilidades para nossas esposas, para nossas mulheres, e que as mães que são mães solteiras continuem nessa fé, continuem nessa guerra, que o Senhor vai te honrar, que o Senhor tem mais na sua vida. Eu queria orar pela igreja, está encerrando, que a oração avançada, que o Senhor possa estar abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a família aqui representada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu queria que a igreja fizesse, desse as mãos, fizesse uma corrente, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, toda seta maligna, tudo aquilo que não provém de Deus, aqui na fonte de amor de Citrolândia vai cair por terra, irmão, porque somos uma família. A gente pode até ter defeitos, mas Deus que está aqui na nossa vida hoje, Ele é perfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, entender que você e a sua casa, como vai falar em Josué 24:15, você e sua casa servirão ao Senhor. Declare para Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amantíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de estar na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, se fizemos alguma coisa que entristeceu o seu coração, ó Deus, que o Senhor possa nos perdoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, Senhor Deus, eu coloquei pelas portas, Pai, o coração, meu Pai, entristecido, com vontade de parar, Senhor. A palavra de Deus vai dizer, meu Pai, que o Senhor poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda fraqueza venha cair por terra, Senhor. E essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse jovem, eu não sei, Senhor, venha se renovar suas forças, Senhor. Que venha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a fonte de amor de Citrolândia. Venha estar em uma só ligação, Pai. Como a tua palavra diz, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Que possamos ter amor, zelo, compaixão, benignidade, bondade, temperança. Que possamos ter o fruto do Espírito na nossa vida, Senhor. Que não venha, Pai, ser da nossa vontade, mas sim da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é agradável, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, meu Pai, não podemos nada, Senhor. Mas o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada família aqui representada, Deus. Cada um, Senhor. Cada lá, Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que os seus filhos têm te pedido. Eu não sei o que teus filhos, Senhor, têm te clamado. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor não despede ninguém de mão vazia, Senhor. E eu creio, Senhor, que a vida, meu Pai, de cada um aqui hoje não é em vão, Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é, meu Pai, filho do homem para a vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma esse altar, Senhor. Toma o músico, diácono, presbítero, evangelista, missionário. Toma cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que saiu, Senhor. Olha, Senhor, no coração dele, meu Pai. Olha, traga ele de volta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Toma as criancinhas, as